Bom dia, irmãos queridos, nesse domingo, dia 17 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 13, versículos de 24 a 32. O Filho do Homem está próximo, às portas. Como explicamos nesses dias, estamos no final do ano litúrgico. Daqui a 15 dias inicia o Advento. Esse é o tempo melhor para refletir sobre o fim e o sentido de todas as coisas, a começar pela nossa vida. Tudo passa, mas não Jesus e a sua palavra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Tudo que assusta e abala quem não tem fé é para o cristão um sinal de esperança. O Filho do Homem está próximo. O bem vencerá. É preciso vigiar e ficar de prontidão para acolhê-lo e oferecer-lhe a nossa vida coerente com sua palavra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos meditando sobre os últimos acontecimentos desse mundo, o fim da história, o fim do universo, o fim de tudo. Diz o nosso Papa Bento XVI: o homem tem necessidade de eternidade, e para ele qualquer outra esperança é demasiado breve, é demasiado limitada. O homem só se explica se existir um amor que supere todo o isolamento, também o da morte, numa totalidade que transcenda até o espaço e o tempo. O homem só se explica, só encontra o seu sentido mais profundo, se Deus existir. E nós sabemos que Deus saiu do seu afastamento e fez-se próximo, entrou na nossa vida e nos diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Em outra importante ocasião, Papa Bento XVI explicou o pensamento de São Paulo neste campo e disse: quais são as atitudes fundamentais do cristão em relação às coisas últimas, à morte, ao fim do mundo? A primeira atitude é a certeza de que Jesus ressuscitou, está com o Pai, e precisamente assim está conosco. Por isso temos a certeza e somos libertados do medo. Este, na verdade, era o efeito essencial, um dos efeitos essenciais da primeira pregação cristã. E também hoje os missionários vivem isso. Juntamente com tantos elementos bons das religiões naturais, têm o medo dos espíritos, dos poderes nefastos e mortais que nos ameaçam.
Cristo vive, venceu a morte, venceu todos os poderes. Vivamos com esta certeza, com esta liberdade no coração, com esta alegria. É este o primeiro aspecto do nosso viver em relação ao futuro. Em segundo lugar, a certeza que Cristo está comigo. E como em Cristo o mundo futuro já começou, estudar também a certeza da esperança. O futuro não é uma escuridão na qual ninguém se orienta. O cristão sabe que a luz de Cristo é mais forte e por isso vive uma esperança não vaga, numa esperança que dá certeza e coragem para enfrentar o futuro. Por fim, a terceira atitude. O juiz que volta é ao mesmo tempo o juiz e salvador que nos deixou o compromisso de viver neste mundo segundo o seu modo de viver. Confiou-nos os seus talentos. Por isso, a nossa terceira atitude é responsabilidade para com o mundo, responsabilidade pelos irmãos diante de Cristo e ao mesmo tempo também a certeza da sua misericórdia. Estas coisas são importantes. Não vivamos como se o bem e o mal fossem iguais, porque Deus só pode ser misericordioso. Isto seria um engano. Na realidade, vivemos numa grande responsabilidade. Temos os talentos, somos encarregados de trabalhar para que este mundo se abra a Cristo, seja renovado. Mas mesmo trabalhando e sabendo na nossa responsabilidade que Deus é juiz verdadeiro, temos também a certeza de que este juiz é bom. Conhecemos o seu rosto, o rosto de Cristo ressuscitado, de Cristo crucificado por nós. Por isso podemos ter a certeza da sua bondade e ir em frente, com muita coragem. Outro aspecto do ensinamento de São Paulo em relação à escatologia, ou seja, em relação aos últimos acontecimentos do mundo, da história da humanidade. O aspecto importante do ensinamento de São Paulo é a universalidade do chamado à fé, que reúne judeus e gentios, isto é, judeus e pagãos, como sinal e antecipação da realidade futura. Pelo que podemos dizer que já estamos sentados no céu com Jesus Cristo para mostrar nos séculos futuros a riqueza da sua graça. Por fim, um último aspecto que talvez pareça difícil para nós. São Paulo, na conclusão da sua primeira carta aos Coríntios, repete e coloca nos lábios também dos coríntios uma oração que surgiu nas primeiras comunidades cristãs da área da Palestina. Maranatá, que literalmente significa Vinde, Senhor Jesus. Era a oração da primeira cristandade e também o último livro do Novo Testamento. O Apocalipse termina com esta oração: Vinde, Senhor. Podemos também nós dizer com a primeira cristandade: Vinde, Senhor Jesus. Certamente não queremos que venha agora o fim do mundo, mas por outro lado, também queremos que termine este mundo injusto. Queremos também nós que o mundo seja fundamentalmente mudado, que comece a civilização do amor, que venha um mundo de justiça, de paz, sem violência, sem fome. Queremos tudo isto, e como poderia acontecer sem a presença de Cristo? Sem a presença de Cristo, nunca chegará um mundo realmente justo e renovado. Podemos e devemos dizer também nós, com grande urgência e nas circunstâncias do nosso tempo: Vinde, Senhor Jesus, vinde ao vosso modo, da maneira que conheceis. Vinde onde há injustiça e violência. Vinde, Jesus, nos campos prófugos de Darfur, de Kivu Norte e em tantas partes do mundo. Vinde onde domina a droga. Vinde, Senhor Jesus, também entre aqueles ricos que vos esqueceram
que vivem só para si mesmos. Vinde onde não te conhecem. Vinde à vossa maneira e renovai o mundo de hoje. Vinde também aos nossos corações. Vinde, Senhor Jesus, e renovai o nosso viver. Vinde ao nosso coração, para que nós próprios possamos tornar-nos luz de Deus, vossa presença. Neste sentido, com São Paulo, rezemos Maranatá, vinde, Senhor Jesus. E oremos para que Cristo esteja realmente presente hoje no nosso mundo e o renove. Estas reflexões do Papa Bento XVI são muito profundas e ricas, mas não podemos deixar de refletir também sobre um outro aspecto. Os sinais dos tempos não devem ser lidos apenas na história universal, mas também na história de cada indivíduo, cada um de nós, na história pessoal. De fato, quantas vezes Nosso Senhor nos chama a cada um de nós, seja por meio de doenças e provações, seja por meio de crises e desastres, abalando assim as nossas seguranças terrenas. Ele quer que elevemos a Ele o nosso coração, juntamente com o salmista. Só Ele é o meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. São Máximo Confessor diz que os tolos chamam a misericórdia de Deus o tempo inteiro, mas quando ela se manifesta não a reconhecem. É assim porque Deus não nos visita apenas nos bens e consolações desta vida, mas também e principalmente, poderíamos dizer, nas cruzes e sofrimentos que recebemos. Todas estas cruzes e sofrimentos são os sinais dos tempos, para cada um de nós em particular. Também as nossas crises, a tentação, a depressão, são sinais que nos abrem os olhos sobre o final dos tempos, sobre o nosso fim pessoal, que no final da conta é a nossa morte. Afinal, pode ser que não presenciemos o fim do mundo, mas o nosso mundo pessoal seguramente chegará ao fim, e a morte pode chegar em qualquer momento. Jesus conclui o Evangelho dizendo: em verdade eu vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Ou seja, para cada um de nós, o primeiro fim dos tempos é o fim da sua própria vida. Enfim, não podemos esquecer que hoje é o 8º dia do pobre, instituído pelo Papa Francisco. No seu discurso para esse dia, Papa Francisco fala da humildade do verdadeiro pobre. Queremos citar o que ele diz, porque nos oferece a verdadeira atitude diante de Deus e do futuro último que espera a todos nós. Somente com muita humildade poderemos entender o que nos espera. Diz Papa Francisco: tudo isto requer um coração humilde que tenha a coragem de se tornar mendigo. Existe efetivamente uma correspondência entre pobreza, humildade e confiança. O verdadeiro pobre é humilde, como afirmava o bispo Santo Agostinho. O pobre não tem de que se orgulhar, e o rico tem orgulho para combater. Portanto, me escute, fala Santo Agostinho. Seja um verdadeiro pobre, seja virtuoso, seja humilde. O homem humilde não tem nada de que se vangloriar, nem nada a reclamar. Sabe que não pode contar consigo mesmo, mas acredita firmemente que pode recorrer ao amor misericordioso de Deus, diante do qual se encontra como um filho pródigo que regressa a casa arrependido para receber o abraço do Pai. O pobre, sem nada em que se apoiar, recebe a força de Deus e coloca nele toda a sua confiança. Com efeito, a humildade gera a confiança de que Deus nunca nos abandonará e não nos deixará sem resposta. Quem é pobre, quem confia em Deus, não teme e sabe que o último grande salto será se lançar nos braços de Deus.
Ele sabe que o futuro com Deus será melhor do que qualquer passado. Agora, com o coração enriquecido, podemos ouvir novamente o trecho de hoje. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vamos agora parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem do trecho e da meditação. Estamos prontos nesse momento para escolher um propósito que norteie o nosso dia. Viver pensando no além. Viver pensando que Deus nos espera de braços abertos para o grande e definitivo abraço. Viver de maneira digna do céu.
Podemos agora refletir mais um pouco sobre como concretamente poderemos colocar em prática este nosso propósito. Vivamos de maneira digna do céu. Paz e alegria a todos. Aprendamos dos pobres a lançar toda a nossa vida em Deus, apoiando-nos somente nele. Paz e alegria a todos. Vê quem te elegeu, te ungiu e consagrou. Não temas, nos lábios santos teu nome ressoou. Não te chamou como um servo qualquer, mas com carinho filho seu. Te capacitou, toda força te deu, amparou e acolheu. Ergue-te, pois Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. Crê, o tempo é curto e não dá pra esperar. Tu não vês, o tentador só procura te enganar, dizendo que tens 1000 motivos, enfim, para tudo abandonar. Abraça o que é teu, permanece fiel, luta sem desanimar. Ergue-te, pois Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória,
só procura te enganar, dizendo que tens mil motivos sem fim para tudo abandonar. Abraça o que é teu, permanece fiel, luta sem desanimar. Ergue-te, pois, Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está.